E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí falando agora das fontes renováveis, né? A gente já viu as fontes renováveis, já viu o que é energia, a importância da energia. Agora vamos continuar falando aí das fontes renováveis. Então, como a gente pode definir uma fonte renovável, né? Então, uma fonte renovável seria uma fonte em que a gente tem um ciclo contínuo de reposição, né? Uma capacidade de produzir tendendo até o infinito, ou seja, a gente vai conseguir utilizar essa fonte de energia por um tempo até ela se esgotar e ela vai conseguir retornar para a gente em um curto tempo. Então a gente pode dizer que ela volta para a gente até em um tempo biológico, né? Entre essas a gente tem energia solar, energia eólica, biomassa, né? Que a gente vai falar delas um pouquinho mais para frente, certo? E as fontes renováveis hoje elas vêm sendo uma grande tendência para o futuro, né? Principalmente por causa do aquecimento global, né, e dos outros impactos ambientais que vem acontecendo a cada ano que passa, certo? Então vamos lá, vamos falar agora primeiramente da energia eólica, certo? Energia eólica que são os famosos cataventos, né, que a gente tem aí em muitas regiões do Brasil, que vem sendo uma tendência aí a cada ano que passa, né, que ela trabalha com os aerogeradores, né, que com os fortes ventos que chega esses cataventos, né, os geradores eles vão transformar essa energia física em energia elétrica, né? Quais são as vantagens de uma energia eólica, né? Principalmente ela é uma energia limpa, né? É uma energia que não vai ter emissão de gases, né? E o uso de espaço também vai ser muito favorável, né? Principalmente para um produtor, se ele precisar usar o espaço ao redor, né, de uma usina, de um parque, né, onde tem essas plataformas eólicas, ele vai poder utilizar, né? Lembrando que esses parques onde a gente tem essas plataformas eólicas geralmente são bem grandes, né? Eles precisam de muito espaço. Então esse espaço ao redor dessas plataformas elas podem ser usados, podem ser aproveitados. E isso é muito bom. Quais seriam as desvantagens? Principalmente a restrição geográfica, né? Lembrando que para utilizar essa energia tem a necessidade de ter um bom índice de ventos, né? Uma massa de ar constante, né? E também é uma energia meio cara, né? Principalmente na questão de implementação e na transformação, né? Agora vamos falar da solar. A energia solar é uma energia não poluente, né? Ela vem, né, da radiação solar, né? E ela vai passar pelas células fotovoltaicas, né? Transformando aí então em energia elétrica para a gente. Ela é muito utilizada principalmente no uso doméstico, né? Como a gente pode ver aí em muitas casas, principalmente em casas populares, né? Com as placas solares. Quais são as vantagens aí de ter uma energia solar? A principal é o dano ambiental, né? Que é mínimo, né? Mas existe. E de ela não emite nenhum gás, né? Gás poluente. E também ela tem uma fácil de instalação rápida, simples também, precisando de poucos equipamentos. Apesar disso, ela é uma energia cara, é uma tecnologia cara. Apesar disso, ela vem sendo uma grande tendência aí no Brasil inteiro, né? Mas que a gente não vê o Brasil ainda em larga escala trabalhando com energia solar. Apesar que o Brasil, né, ele localiza-se aqui numa região tropical, né? Onde a gente tem aí índices da temperatura muito alta, né? Uma região muito quente, uma região muito úmida. Então isso seria muito favorável para a gente utilizar essa energia solar. Vou falar da biomassa agora. A biomassa, né, que ela é energia provida de recursos naturais, né, da queima de matéria orgânica, né, como por exemplo aqui a gente tem o etanol, que é provido da cana de açúcar, né. Ela possui uma grande versatilidade geográfica, a gente vai ver o porquê. Aqui. Vamos voltar aqui.
As desvantagens da biomassa seriam ela ser poluente, né? E também na questão alimentar, usando exemplo mais uma vez da cana-de-açúcar, a biomassa, né, a utilização da biomassa em uma localidade, ela meio que cortaria a diversidade de produtos que se pode cultivar no mesmo local, ou seja, ele difundiria, né, a produção do produtor, ele restringiria mais a cana-de-açúcar mesmo, porque pelo seu alto valor no mercado, né, com o etanol. Então essas seriam as desvantagens da biomassa, né. Vamos falar da hidrelétrica, né, que é aí hoje uma das maiores matrizes de energia elétrica do Brasil, né, e por se tratar disso ela tem uma altíssima produção energética, né, nas vantagens dela, mas em contrapartida ela vem causando aí um severo dano ambiental, né, uma grande perda da biodiversidade brasileira, principalmente tratando dos seus impactos sociais aí, que serão muito comuns aí, né, principalmente na região aí da população ribeirinha, né, que muitos perdem suas casas, né, escolas. É uma região que ela é muito afetada, né, com uma hidrelétrica. E por se tratar disso, né, possui grandes restrições geográficas, né, porque não é em qualquer lugar que você pode instalar uma hidrelétrica. Tem muitas condições para se instalar uma hidrelétrica, né, como por exemplo, tem que ter um relevo aí de planaltos, né, para ter esses atritos, né, dos rios. Tem que ser um rio perene, de preferência, e que tenha aí um regime de chuvas regulado, né, para que sempre haja recirculação, né, no volume dos rios, né. Agora continuando aí falando da hidrelétrica, né, ela possui muitas controvérsias, né, no início. Aí a gente teve muitas regiões alagadas por causa dessa fonte de energia, né. A população mesmo não tinha muita, não depositava muita fé nas hidrelétricas, né, por se tratar de uma grande taxa de poluição, né, que é gerada na sua implementação, tanto na questão da poluição visual, quanto na questão da poluição do ar, né, atmosférica, quanto da questão da matéria orgânica, né. E o nosso Brasil, como está o nosso Brasilzão de guerra hoje, né? Como que a gente figura aí no cenário energético? Pô, interessante, vamos conversar? Então vamos lá, o nosso Brasilzão hoje, ele tem um clima muito úmido, né? Com muitos rios perenes. Boa parte deles ali se localizam na região norte, certo? Certo. O Brasil possui, né, uma grande faixa, né, iluminada pela radiação solar, né, por se tratar da nossa localização ali em relação à linha do Equador, né. Então a gente tem grandes temperaturas durante o ano inteiro e tem grandes faixas aí que são iluminadas pela radiação o ano inteiro, né. Juntamente disso, a gente possui também várias jazidas de petróleo que estão sendo constantemente encontradas aí, exploradas e exportadas para fora do Brasil, né? Lembrando que com petróleo a gente provém de várias outras coisas, né? O petróleo, apesar das suas desvantagens, né, de ser poluente, de ser isso e aquilo, o petróleo ele tem uma capacidade gigante de energia, além de a gente conseguir derivar muitos produtos do petróleo, né? Minha roupa, sua roupa, minha touca, nossa caneta, tudo provém aí do petróleo, beleza? Então aí a gente pode destacar as nossas matrizes energéticas com essa porcentagem aí, né? Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas é mais ou menos essa aí que a gente tem hoje, né? A hidráulica,
a biomassa, o gás natural, o petróleo, a eólica, o carvão mineral, a nuclear, que é bem pequena, mas o Brasil provém de energia nuclear também, e outras. E aí, só uns recadinhos para vocês, né? Eu vou enviar a aula ela no Classroom, vou mandar no YouTube também, então vocês assistam lá no YouTube, tanto a parte 1 quanto a parte 2. Semana que vem eu vou preparar um simulado para vocês, né? Se tudo der certo, com todos os temas que a gente já teve, né? Então, biomas, a gente vai ter clima, a gente vai ter bacias, vai ter relevo, vai ter rochas, a gente vai ter a aula de hoje que é a fonte de energia, beleza? Então, dúvidas, eu estou aqui à disposição, estudem bastante, né? Façam exercícios. Lembrando que é um tema muito especial, cai muito nos vestibulares, né? E é um tema muito atual também, de discussão, tanto na questão nacional quanto na questão internacional. Beleza, pessoal? Obrigado por tudo, fiquem bem, a gente se vê amanhã. E é isso.